Campinho, o lance do Bernal, cara, você concorda com essa pergunta que eu te fiz aí, que eu tô perguntando pra mesa aí, que o Mano Menezes, ele é muito culpado desse atraso do futebol, dessa titularidade aí do Bernal? Concordo plenamente, mas eu vou dar o braço a torcer, porque o Mano chega num momento de bombeiro puro, né? Tinha que apagar o fogo, tomar decisões rápidas e a margem de erro era muito pequena, mas concordo plenamente. O Fita falou uma coisa que a gente precisa pensar que é uma coisa estrutural. Qual que é o modelo do Fluminense? Ninguém não tem. Não tem, porque quando você troca o Roger Machado pelo Diniz, e depois você troca pelo Mano, e depois você troca pelo Renato, e depois você troca pelo Ancelotti, depois você troca como é que pelo fica Zidane, a cabeça do jogador, né? Eu não sei, o que o Fluminense... Qual é o nosso modelo de jogo? Então você faz uma janela toda Mano Menezes, onde a prioridade visivelmente eram jogadores muito fortes fisicamente. A gente tem agora cavalos no time, entre aspas. Olha que não são tão assim não, mas hein? assim, jogadores de vigor. Tem o Canóbio, que assim... Canóbio eu acho que é exemplo disso, claro. Não obstante a dificuldade de atacar do atacante, uma coisa meio paradoxal, mas enfim. De jogar bola aqui, mas ele corre. O próprio Hércules, ele tá mal, mas são jogadores de valência física muito alta. Agora, aí a gente preencheu um buraco, mas faltou o outro, né? Que eram jogadores de chegada, jogadores decisivos na frente, que o Fluminense, para produzir e para finalizar, é um Deus nos acuda esse ano. Então você cobriu a cabeça, descobriu o pé, aí cobriu o pé, voltou a descobrir a cabeça, e sempre falta alguma coisa, entendeu? Mas, voltando à sua pergunta inicial, acho que sim, o Mano é culpado. Acho que no time ideal do Fluminense, que a gente pensa, o Bernal seria o nosso camisa 5, sem dúvida alguma. Fato. Pingou, parou aqui, João Fernando Pessegueiro do Amaral, mandou R$10, obrigado João Fernando. Se você quiser se tornar membro aqui do Flu Resenha, você pode participar da mesa, que nem o Campinho tá aqui com a gente. Ele mandou boa noite, saudações tricolores, um abraço especial para o meu grande amigo e parceiro Antônio Campinho. O homem tá famoso mesmo, hein? Vejo como prioridade um zagueiro e um centroavante. Vocês já agradeceram a Deus por não serem Vasco? Cara, todo dia. E tem um comentário aqui do Jairo Flu. O Vasco é o primeiro clube brasileiro a perder de 4 para uma equipe venezuelana. É o pioneiro. Fenômeno. O Moisés falou aqui, o Vitinho é o novo Douglas Costa. Cara. Retribuir aqui o abraço do meu amigo João, que faz aniversário sábado, inclusive, agora dia 10. Obrigado, meu amigo de 20 anos já, esse aí é de longa data. É isso aí, galera. Vocês chegaram a ver rapidinho, uma coisa que tem a ver aqui. Vocês chegaram a assistir o jogo da final da Champions da Ásia? Cara, foi do Roberto. O jogo do Al-Ahly. Vi lances, não vi o jogo. O Alexander tá no contra o Kawasaki do Japão. No time japonês tem um rapaz chamado Marcinho, que joga da meia pra esquerda. Não sei se vocês viram, depois procura ver. Esse cara, acredito que renderia muito mais que o Vitinho no Fluminense. Depois assistem. Porque assim, é um cara que de 29 anos, tem experiência, já tem qualidade, e é um cara muito agudo, só que ele não joga exatamente aberto como ponta. Mas depois assiste, porque é interessante. O Botafogo traz o Júnior Santos exatamente nesse perfil, futebol japonês, jogador agudo, forte, né? Pra frente. Campinho, exatamente. Então assim, se a gente começa a adotar... Botafogo é esse. Perfil todo. Acho que foi Japão, porque foi futebol japonês, aí me veio então, na cabeça. Assim, se a gente não parar pra pensar em algumas coisas assim, peraí, cara, a gente fez uma sequência aqui que não vingou. A gente vai insistir nisso? Um exemplo que eu sempre dou, assim, que eu acho que tem a ver com o que o Campinho falou, a gente até falou nisso quinta-feira, que o Botafogo, ele troca de treinador e joga do mesmo jeito. Exato. O Botafogo teve o Luiz Castro, teve os tapa-buracos ali depois do... Sabe onde vem essa chancela? No último jogo, Fluminense e Botafogo trocou o treinador e o Botafogo jogou exatamente os dois laterais em cima da linha como ala. Inclusive, a gente tomou gol do Vitinho do lateral direito. Eu tava assistindo com o Vilela e com o nosso amigo que tá aqui, Marcelo Jucá. A gente falou muito sobre isso. Falei, cara, preste atenção como o Botafogo joga igualzinho, desde a época do Luiz Castro, jogando a mesma coisa. O Luiz Castro, o Bruno Lage, o Lúcio Flávio, todos eles do mesmo jeito. Quem fez o gol? O lateral direito. Então assim, Vitinho. Cara, a gente não consegue perceber certas coisas. A gente tava falando aqui durante o jogo, eu falo, pai, cara, como que o Botafogo joga do mesmo jeito desde que começou essa fase e a gente não consegue ganhar do Botafogo, cara. Exatamente. A gente não entendeu ainda, a gente teve 3 treinadores diferentes que não são assim... Mano Menezes com as limitações dele, a gente teve o Diniz, a gente tem o Renato Gaúcho agora, como é que ninguém ainda não parece que... Mas aí, Pedro, é problema de elenco também. Também, mas assim... É problema de elenco também. Por exemplo, meio campo, você já sabe que... Agora, aí é elenco e treinador, vamos botar um mix aí. Você já sabe que você vai pegar um time que vai, teoricamente, amassar a gente. Aí você vai jogar do mesmo... Como é que você vai entrar... Qual foi o meio de campo contra o Botafogo?
Foi Martinelli, Foi Martinelli, Martinelli, Hércules e Ganso. é, Esse isso meio de campo vai marcar quem, gente? Esse é o meu problema, assim. O não Xavier custa já não tentar uma marca. coisa diferente. O Xavier já não marca. Cano lá na frente não Cano marca não também. marca. Ganso, entendeu? Perfeito. Não tem. O outro esporte foi a mesma coisa. Entrou com o meio de campo mesmo, com Martinelli, Hércules. E pelo visto, o meio de campo titular do Renato é esse. Que é o fogo que ficou aqui no Rio. E quando você Não, tira. o Hércules viajou. Então, O Hércules viajou. não, mas assim, o Nonato ganhou a posição. Ele vai trocar um por outro. É a mesma coisa, é o mesmo estilo de Porque jogador. o Bernal também viajou. E o Nonato é um pouco. Está no momento um pouco melhor do que o Hércules. Mas é o mesmo tipo Martinelli, de volante. Nonato e Ganso seria o trio da próxima rodada. Então, É né? esse que vai Aquilo, ser o né? time que vai jogar contra o Atlético Mineiro. Provavelmente. O ataque é que eu não sei. Deve ser Arias. O Atlético Mineiro vai ser Serna pro viajou, jogo. né? Serna Serna viajou. Ele viajou, mas eu acho que o Serna, ele... Agora, assim, provavelmente Tem ele viajou pulmão pra compor o subir e ataque. descer. também, agora essa assim. coisa que o Renato falou na coletiva dele, que tá contratando, o Mário pode querer despistar e tal, mas até o Lessa tá falando que a tendência é o Fluminense, ele está especulando isso, que ele acha, né? Eu tava escutando o Vitor Lessa agora, ele falando que o Fluminense ainda vai tentar o Richarlison, que eu acho que o Fluminense precisa de um centroavante, eu acho que precisava de mais um zagueiro, e assim... Assim, que até o João comentou aqui, isso é verdade. Porque o Thiago Silva, a qualquer momento, ele pode encerrar a carreira. É bom que isso fique claro. Eu nem tô contando Depois do eu nem tô Mundial, ele contando pode com ele. pedir o boné. A gente não sabe. O Thiago Silva é outro que não vai ter uma sequência, não adianta. É igual o pessoal. Eu tava vendo o pessoal do Placar falando aqui antes sobre o Neymar. O Pedrosa falando do Neymar. Que o Neymar não vai ter uma. Ele não tem uma sequência. Ele não joga 10 jogos. O Thiago Silva também não. O caso do Neymar é justamente esse, assim. É um jogador extra classe. Só que é um jogador que não joga. O Thiago Silva joga mais do que o Neymar, joga mais jogos, Porque é consegue mais ter profissional, sequência. né? É Porque muito mais velho. profissional, Cuida, ele, tem, também, ele claro. é quase 10 anos mais velho que o Neymar. Só que, assim, ele não vai conseguir jogar todos os jogos. A gente não pode contar com o Thiago Olha. Silva como um cara no elenco 100% do tempo. O futebol brasileiro cobra o seu preço, né? Quando o Sim. jogador vem de fora. Cobra. Não tem jeito. Isso Ele aí. ficou... porque assim, o Ele Brasil- tem mais lesão no Fluminense, talvez teve na época do Porque, Chelsea. assim, uma coisa é você jogar ali na Inglaterra naquele negocinho. O Brasil é como se tivesse um continente, você fazer viagens longas. Né? É outro Quando cenário. você vê aquele mapinha dos estádios, né, lá quando vai começar o jogo da Aquela Premier League, aí tu loucura. bota um estádio ali, tem outro outro na clube outra ali. esquina. Coladinho. 6 clubes na mesma cidade. É, né? Londres, se eu não me Cara, aí engano, é só fácil não tem demais, mais pô. clubes do que em Buenos Aires. Então, assim, ele jogava muitos jogos na própria cidade. Olá, galera. Quem fala aqui é o Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Estou passando aqui para fazer um convite. Assistam aí o podcast Resenha. Eu participei, adorei o papo, adorei a conversa e você vai curtir aí 2, 3 vezes por semana o Resenha. Tamo juntos, galera. Grande abraço.